entrando. Boa noite, pessoal. Mais uma noite aqui com vocês no Pensando Fora da Caixola, nesse 1º de outubro, lembrando que hoje é o Dia do Idoso, né? Como a gente está sempre aqui falando de humanos e animais, nossos idosinhos, né? Tanto na parte humana como na parte dos uau, dos gatinhos, de todos. Estamos aqui hoje com a professora Mauri, né? E eu acho que é uma noite maravilhosa para trazer aí o Ikigai como mais uma ferramenta de uma longevidade, né? Então, vou dar a palavra para a Rê apresentar o professor Amauri. Seja muito bem-vinda aqui no nosso canal, que seja uma das primeiras de muitas, né? Que vamos fazer juntos aí, professor. Uma boa noite e vamos lá. Então, eu tenho o prazer de apresentar o professor Mauri, meu querido professor, foi meu professor. O professor Mauri, ele é biomédico, mestre e doutor pela USP, e ele é especialista em acupuntura, né? Tem aí um percurso muito bacana na acupuntura, na associação, né, de acupuntura mesmo, depois ele vai contar um pouquinho para a gente. Tem uma vivência incrível da prática, de fato, né, prega isso, né, tem alguns encontros, né, professor, virtual, falando sobre a questão do bem-estar, da importância de viver bem, e hoje ele vem trazendo para a gente uma proposta que é o Ikigai, que ele vai explicar um pouquinho, nessa busca do bem-estar. E como a Fê lembrou, né, do Dia do Idoso hoje, o quanto a gente precisa desse bem-estar, e o quanto a gente fala aqui, né, Fê, principalmente no nosso lado, né, na questão animal, o quanto o mais importante para esse animal nessa fase final de vida é o bem-estar. Né? Muitas vezes a gente não vai atingir a cura total, mas o bem-estar vai trazer uma qualidade de vida e uma longevidade com qualidade. Né? Pro, gratidão por aceitar nosso convite e a palavra é sua. Fê, muito obrigado pelo convite. Que coincidência, né? No Dia do Idoso, esse convite, né? Eu acho que eu fiquei muito feliz por isso. E não por acaso. Bom, primeiro eu queria só. A gente vai falar sobre Ikigai, mas eu queria comentar um pouquinho, né? Como que eu cheguei no Ikigai, né? Na verdade, porque eu acho assim que a vida, a minha vida, né? Ela realmente ela se transformou a partir do momento em que eu conheci o meu Ikigai. Então, o Ikigai, ele é uma forma de você ser mais feliz, né? Uma forma de você ter qualidade de vida e a proposta é longevidade, né? A gente sendo feliz, tirando aí algumas intercorrências, né? Existem aí muitos casos em que a felicidade te leva à longevidade, né? Por quê? Porque ela vai ter mais saúde, mais bem-estar, né? Isso a gente fala de humanos, a gente fala dos pets, né? Os pets, quando eles se sente bem no local, ele tem assim uma longevidade assim muito alta, né? Muito grande. Eu tenho assim vários animais, né? Eu tinha uma gatinha que faleceu há 2 anos, que ficou 18 anos com a gente, né? E a gente sentia que ela era muito feliz dentro de casa, né? E 2 cachorrinhos que também viveram 14, 15 anos com a gente, né? Então, a gente vê que não só os humanos, né? Eu acho que é recíproco, né? Os animais também sentem quando aquele ambiente ele tem uma energia boa, né? Com certeza. Então, quando a gente fala de Ikigai, a gente fala dessa energia boa, essa energia gostosa, essa energia que dá prazer, né? E eu confesso que, assim, para mim, a minha vida realmente ela mudou muito a partir do momento em que eu conheci o meu Ikigai, porque assim, eu sou biomédico de formação, já me formei há mais de 40 anos, né? E comecei na pesquisa, até que eu fiz o meu mestrado, fiz o doutorado, mas assim, na pesquisa em si, né, não era uma coisa que me dava prazer, principalmente por quê? Porque eu trabalhava com ratinho, né?
eu acabava sacrificando o ratinho, e isso me doía muito, né? Hoje eu não faria isso nunca, né? Porque não aceitaria mais fazer isso, né? Porque a gente realmente vê o sofrimento deles, né? Muita gente tem nojo de ratinho, mas eu adorava aqueles ratinhos, assim, tinham um carinho muito grande, né? Eles eram muito dóceis, né? Sim. E aí saí da pesquisa, né? Assim, concomitante, trabalhava em laboratório, trabalhava na docência, né? E finalizei a docência a questão de um ano, né? Mais ou menos. Hoje eu só estou na acupuntura. Estou como conselheiro, né? Do Conselho Regional da Biomedicina. Então a gente tem algumas palestras que a gente. Ontem mesmo eu estava na Faculdade de Medicina do ABC, dando uma palestra sobre qualidade de vida, né? Não só para a biomedicina, mas era um evento da saúde, né? Então tinha veterinário, fisioterapeuta, enfermeiro, pessoal da enfermagem e tal. Então, essa é muito legal quando a gente fala de saúde, de qualidade de vida, né? Hoje a gente tem que pensar nisso, né? Em levar saúde, né? Não só tratar a doença, né? Mas levar qualidade de vida para que essa pessoa tenha a saúde da pessoa, ela possa levar ela a uma longevidade e uma vida mais feliz, né? Uma vida mais tranquila. E alguns anos atrás, eu conheci um livro, né, de dois autores, né, que chama Ikigai, né, de dois autores que acredito que são espanhóis, mas um mora no Japão já e outro morava na Espanha, né? Depois eles se encontraram no Japão. Então, quando a gente fala de Ikigai, o próprio termo Ikigai é um termo oriental, né? É um termo japonês e esse termo ele quer dizer assim a razão de viver, né? E nesse livro ele conta histórias das pessoas, porque eles foram para o Japão para entrevistar pessoas, porque lá na ilha de Okinawa, onde tudo acontece, né, onde ocorre o relato do livro, né, na ilha de Okinawa, numa comunidadezinha de mais ou menos 3.000 habitantes, né, que chama Ojimi, e nessa comunidade a grande maioria da população é a população idosa, né? A grande maioria são octogenários, alguns centenários e que têm saúde e que têm qualidade de vida. Então, o que levou esses dois autores a ir para essa ilha era para conversar com a população dessa comunidade, né, com os habitantes, para ver entender, né? a razão, né? Exato, né? Porque como que eles chegavam assim a ter uma longevidade tão alta, né? Então, e com qualidade, isso, né? Com qualidade, com qualidade, né? Com qualidade. Então, eles entrevistaram muitas pessoas ali, né? Acho que uma centena de pessoas para poder escrever o livro, né? E poder entender isso, né? E é muito interessante que assim, dentro do livro, não fala especificamente, mas assim, no Ikigai a gente tem aí 4 pilares, né, básicos. E o que eu acho muito importante um dos pilares mais importantes que eu vejo é o amor, é fazer as coisas com amor, né? Porque o restante dos pilares, dos outros 3 pilares, eu vejo que é uma consequência disso tudo, né? É você fazer, você se dedicar, você amar aquilo que você faz, né? Não só profissionalmente, mas também no seu dia a dia, na sua rotina, né? Então, isso é importante. Então, eu acho que o mais importante que a gente sempre prega nas palestras é quando você fizer uma coisa, faça com amor. Né? Que isso é o mais importante nesse aspecto. Por quê?
Se você coloca amor naquilo que você faz, você se dedica mais, você coloca mais foco, A você se energia, né, Pro? aprimora, a A própria energia muda, né? energia, muda completamente, completamente. Tô, acho que está tendo um retorno de um eco, eu não sei se era o meu fone de ouvido. Acho que parou. Parou? Eu não estou escutando, não. Não. Parou? Eu acho que parou. É. Eu acho que parou. Acho que era o meu fone, acho que era a conexão aqui do fone, né? Então, eu acho que... por que eu disse que a minha vida mudou quando eu conheci o Ikigai, né? Porque, na verdade, às vezes eu tinha momentos em que eu ia trabalhar numa outra empresa que era a coisa mais difícil era ter que levantar pela manhã para ir trabalhar, né? Eu estava sentindo assim um desgaste muito grande. Então, quando você faz aquilo que realmente você não tem afinidade, né? Vem o estresse, né? Vem todo um abalo emocional que prejudica o seu dia, o seu trabalho, prejudica em casa, né? Nos seus relacionamentos familiares, no seu relacionamento de amigos, né? Então, tudo isso acaba sendo muito prejudicial, né? Esse sentimento, né, que a gente tem aqui dentro, né, ele fica muito pesado, né? A gente não consegue ter uma desenvoltura, a gente não consegue Resolver os sequer... problemas. Por quê? Porque você não está feliz com aquilo que você faz. E uma das coisas que eu resolvi abraçar, né, esse meu propósito, é que tem um livro que eu vi aí que 70% da população que trabalha no mundo corporativo, eles estão infelizes, né? Eles querem uma mudança na vida, né? Eles querem se sentir valorizado, querem se sentir feliz, né? E não é isso que está acontecendo. Se você perguntar para... Se fizer uma enquete, né, com 100 pessoas, 70 pessoas falam que não estão felizes fazendo o que faz. Por quê? Porque não encontrou o seu propósito, a sua razão de viver, que é o seu Ikigai. Se Ô, cada Pro, um tivesse o seu Ikigai, o mundo teria bem diferente. Desculpa te Sim? interromper, Não. mas Uhum. não sei se faz sentido, mas eu até estava discutindo outro dia com meu marido sobre isso, de que as pessoas elas ficam esperando a aposentadoria. E na hora da aposentadoria, quantos e quantos mandam a informação de que está esperando acabar e que vai acabar, e às vezes morrem mesmo, ou então ficam muito doentes. A gente vê isso acontecendo, principalmente na área da educação, eu vejo muito isso acontecer. As pessoas tem muitos professores que enlouquecem depois da aposentadoria. Ou É morrem, ou tem verdade. câncer. Eu É vejo acontecendo verdade. isso demais. Tá ligado a isso, né, Pro? Porque passa a vida Sim, inteira nessa exa- angústia de finalizar, na é, angústia de que, ai, depois que eu me aposentar, eu vou mesmo me realizar. É é, verdade. isso não acontece, né? Isso não acontece, né? Então, o próprio câncer, né? O que é o câncer? Câncer é o desgosto, né? Na verdade. Então, sabe, a pessoa que sofre muito, né? Durante a vida e acaba desenvolvendo As esse tipo de mágoas, patologia. né? É a As mágoa, tudo, a angústias. angústia, né? Tudo isso leva, né, ao desenvolvimento dessa patologia que mata muita gente, né? E Então, posso fazer uma pergunta? Porque eu tava até a Rê falou isso e hoje eu estava conversando hum, com a dona Célia, ela está até na live aqui. hum, Como a gente está vendo as pessoas, né, falando assim, eu tô com depressão e eu prefiro morrer do que viver, né? Aí a gente se pergunta, né? Mas, gente, vamos procurar o viver, né? Eu acho que essa sim, falta de entender por que estamos aqui, né? E aí eu acho que exato, vem, né, professor, daquela coisa assim, do materialismo, de busca mais, que nem a Rê falou. exatamente. Quando eu envelhecer, eu vou morar na praia, né? Quando eu envelhecer, eu vou passear. Quando eu envelhecer, eu vou Aham. viajar. Mas aí chega numa idade, ou se Chega chegar, no, é, chegar.
né? Então, assim, Exatamente. é uma ansiedade, né? Constante. Exatamente. Então a pessoa não vive o presente, né? É isso Então, que mais falta, né? Viver o presente. então viver o presente, sabe? Gente, A pessoa fica nessa expectativa do amanhã, né? Isso gera ansiedade demais, né? E sim. aí a pessoa se aposenta, aí começa a viver o passado, aí dá depressão, né? Fala, ai, naquela época era assim, era diferente. Nossa, aí gera depressão, né? Então, para nós, mesmo na medicina chinesa, a depressão é você viver o passado, a ansiedade é viver o futuro. Futuro. E a pessoa não vive o presente, né? Dalai Lama fala, realmente, a gente tem que viver o nosso momento presente, o hoje, né? Amanhã não chegou e o ontem já passou, né? Sim. Perfeito. Isso a gente vê que é a falta de um propósito. Se a pessoa vivesse o dia a dia feliz, né? Quantas pessoas dão um bom dia logo pela manhã? Dão aquele sorriso, se abraça, né, pela manhã. Isso não. Pouquíssimas pessoas, É verdade. né? Poucas pessoas. A gente tem que falar bom dia. Eu tenho 7 gatinhos em casa ainda. Tinha 10, aí tive algumas baixas, hoje eu tenho 7. Mas assim, pelo menos uns 4 dormem comigo, né? Dorme, gente, eu, minha esposa e os 4 gatinhos em cima da gente, né? E aí, quando eu levanto, e sai pelo menos uns 3 ou 4 atrás de mim, né? Eu Bom falo bom dia. dia para eles, né? E eu Exatamente. falo bom dia para eles. Eu sei que Sim. eles entendem Entendem? isso, né? Sim. Sentem. Eu sei que eles sentem a nossa energia, sente quando a gente não está bem, eles vêm perto da gente, Sim. né? Fica junto da gente, né? Então, a gente tem que criar um ambiente energético positivo, principalmente para quem tem animalzinho em casa, porque eles sentem muito isso, E posso né? falar uma coisa? E se a gente não tiver o animalzinho, tiver a plantinha ou não tiver nada, abrir Não a janela e importa, dar o bom dia, porque é um privilégio exatamente. acordar todos os dias. Muitos não Tem, acordaram hoje. sim, é verdade, né? A gente tem que ter gratidão. Inclusive, no livro, né? Os autores, ele entrevista uma senhora e ela fala assim: o meu Ikigai é levantar pela manhã, ir lá na rua, né, na calçada, ver as crianças indo para a escola, dar bom dia para essas crianças, aí quando elas vão para a escola, eu vou para cá, eu entro dentro de casa, faço meu café, tomo meu lanche, aí vou cuidar do jardim, Sim. né, do meu jardim, e à tarde eu vou conversar com os meus amigos, né? Aí. Então, veja bem, o quanto é importante o relacionamento também, né? Na Sim. verdade, né? Sim. Não é ficar recluso dentro de casa que você vai se sentir bem, né? Então, você precisa ter relacionamentos, né, saudáveis, né? E isso vai te levar a uma paz interior muito grande, né? O fato de você se sentir que o seu dia foi produtivo, né? E começa dando bom dia, né? Realmente abre a janela e dê bom Bom dia dia. para a natureza, para a plantinha, né? A Dia. plantinha sente, né? A Gente, plantinha sente, é um ser vivo também, vivo. Sim. né? E isso é importante, não importa, eu acho que mesmo que ela possa não responder dizendo bom dia para você, mas eu sei que ela vai estar mandando energia para você, uma energia boa, Vai. E ela vai né? estar verdinha, vai florir. Sim, vai. Sim. Então, para mostrar assim a gratidão dela É. é ela florescer, ela ficar linda para você, né? Então, isso é uma coisa muito importante que hoje, no dia a dia, as pessoas esquecem isso, né? As E é uma pessoas coisa esquecem. aprendida, né, Pro? Porque você vê a criança, ela faz isso naturalmente.
Só que dependendo de como ela reagem a ela, né, ou como ela aprende, ela deixa de fazer. Eu vejo Deixa as de minhas fazer, pequenas, né? elas acordam, às vezes uma mais enjoadinha, a outra mais Uhum. felizinha, mas elas vêm, abraça, dá beijo, fala bom dia. Uhum. E aí, dependendo de como você lida com isso, você vai É, tolir elas, né? Você vai parar Você, ou você vai estimular. exatamente, E a gente vai ficando exatamente, né? tão no meio dessas angústias, dessa vida louca, e a gente perde isso, né? Essa gratidão Sim, pela manhã, esse bem-estar. não tenha dúvidas, né? Então, a energia que a gente emite, a gente vai receber de volta, né? Não é verdade? Então, é verdade. é muito importante a gente levantar feliz. E o encontrar o seu Ikigai, o seu propósito de vida, faz com que você viva feliz. Sim, E a felicidade te leva à longevidade, né? Porque é lógico, você tem os problemas do dia a dia, como todo mundo tem, né? tem. A vida não teria graça se não tivessem esses Um desafios pela probleminha. frente. Né? Sabe, aquela coisa monótona, não aconteceu nada hoje, sabe, alguma coisa, né? Algum desafio é importante para mostrar que você está vivo, né? Desafios na vida da gente são importantes para você superar, Um né? aprendizado. E a partir do momento que você supera esse desafio, você se sente realizado. Fala, nossa, eu consegui, né? Eu consegui isso, olha que maravilha. Se eu conseguir isso, eu posso conseguir outras coisas, né? E tem muita gente que se entrega, né? Muita gente se entrega, acaba não tendo estímulo, né, para conseguir superar os desafios, né? Então, na verdade, eu vejo que muitas vezes é porque falta um propósito, né? Exatamente. Porque quando você tem um propósito, você vai fazer com amor, Com amor. né? Você vai colocar amor nesse seu objetivo, né? Nessa sua meta, sei lá, de repente, né? Tem tanta gente que chega 1º de janeiro e fala, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Chega 31 de dezembro, não Não chegou, não fez fez nada, nada. 30% do que, né, tinha planejado. Então, na verdade, assim, se você tiver um propósito, você foca naquilo. Se você foca naquilo, você fica bom nisso, naquilo que você faz. Não é verdade? E É, quando Uhum. você faz aquilo que você ama e cada vez mais você vai se aperfeiçoando, isso de uma maneira ou de outra, ele pode ser útil para a comunidade, uhum, ou a sua família, o seu bairro, o seu município, não interessa, não importa, né? E é lógico que você sendo útil, né, para essa comunidade, você pode ter o retorno financeiro. Então, o sim. Ikigai é isso, na verdade. Uma Né? coisa chama a outra, né? Uma coisa vai estar ligada à outra, vai realmente, né, estar linkado. Sim. Né? Então, isso te dá prazer, te traz bem-estar. Né? O fazer o bem, você chegar, mesmo que você não tenha essa visão de retorno financeiro, mas fazer aquilo que você ama, Vamos. né? Você pode ter outros tipos de retorno, Sim. né, na vida. Então, isso muitas vezes a gente esquece, mas a gente tem que ter gratidão também. Todos os dias pela manhã, a gente tem que agradecer a noite que foi. Né? Isso. Chegar no final da noite, antes de dormir, sei lá, agradecer o dia que foi, né? Então, na verdade, a gente vê que falta gratidão e falta, assim, a pessoa se encontrar, né? E se encontrar é fazer aquilo que ama, é a sua razão de viver. Se ela encontrar a sua razão de viver, ela vai ser feliz. E o Professor, objetivo realmente é isso. Sim. professor, posso falar uma coisa? E eu tenho escutado Pode. muito isso num local onde a gente faz um trabalho voluntário, eu e meu esposo. Hum. A gente tem escutado muito jovens, né, falando assim:
mas eu nem sei porque eu estou viva, nem sei porque eu nasci, eu nem sei porque eu estou aqui. Então a gente está vendo depressão também em jovens, crianças mesmo, né? A gente até brinca assim, com tanto boleto que a gente tem para pagar, né? Eles estão pensando no quê? Vão viver a vida. Quando eu tinha essa idade, né? Mas eu acho que, me corrija também, eu acho que vem disso, né? Às vezes falta de um bom dia dentro de casa, né? De perguntar como é que foi você na escola, eu posso te ajudar, aquela coisa que a gente tinha antigo em casa, né? A gente fala muito, a gente bate muito nessa tecla de antigamente, mas se a gente não trouxer essa raiz também, eu acho que falta isso. Então, o que eu vejo nas pessoas faltando é, mas qual a minha utilidade? Por que eu estou aqui? Para que eu vim? Se você está aqui é porque tem uma razão. Sim. Né? Não tem uma razão? Então, existe essa razão que muitas vezes as pessoas estão tão perdidas. Aliás, muitas vezes eu acho que é culpa até, a gente tem que agradecer, mas um dos responsáveis é a tecnologia, né? Sim. A pessoa se vive em volta do seu celular e fica lá o dia inteiro no seu celular e tal, né? Aquilo é a vida para ela, né? Buscando um mundo que não é dela. A gente teve aqui um encontro com a Elisane, né, psicóloga, falamos um pouquinho sobre a questão do suicídio, né? A grande quantidade de suicídios que está totalmente ligado a isso, né? A falta de propósito, a não se identificar, a buscar uma existência que não é sua, uma existência virtual, modelos virtuais, não se encontrar. É tudo isso, né? Sim, e outra, a pessoa, sei lá, de repente nesse ambiente virtual, a aparência, né, na verdade, quer dizer, a realidade é outra, né, do que ela se apresenta ali, né? Falar assim, nossa, parece que ela nunca tem problema, tem, todos os dias ela vai ter um desafio, né? Só que a gente não vê isso. E isso leva ao desespero da pessoa querer ser igual a outra, que não é cada um. Cada um tem uma história, cada um tem um propósito, cada um tem um objetivo, né? De verdade. E é lógico, o ambiente familiar, ele é extremamente importante, né? O apoio, o incentivo, né? Isso faz toda a diferença. Uma criança que cresce no ambiente familiar, onde os pais incentivam, os pais elogiam, é uma criança que vai crescer diferente, né? Daquela família que vive com intrigas, vive brigando, sabe? Então, na verdade, assim, o que às vezes falta um pouco é eu sempre nas minhas mentorias, e a gente tem processo de meditação que a gente trabalha um pouco do perdão também, sabe? Então a gente esquece de que somos seres humanos e que nós erramos também, né? E é lógico que esse erro, muitas vezes a pessoa fala, não, é imperdoável. Não existe erro imperdoável, você é ser humano, né? A gente está aqui para aprender. Nós estamos de passagem aqui e para aprender, para crescer, né? Aprender com os nossos erros, sei lá, de repente a gente sai desse mundo, vai habitar para um outro mundo, um outro universo, um outro, sei lá, um planeta, não tem? Mas é um aprendizado, né? É um aprendizado e a gente esquece disso. A gente é humano, né? E perdoar o outro e se perdoar também. E se perdoar. Então, a primeira coisa que a gente fala, primeiro você tem que se perdoar. Para você entender que se você se perdoa, você vai ver que o outro também pode errar, né? O outro pode errar e fica mais fácil você perdoar as falhas de uma outra pessoa quando você se perdoa, porque você vê que você é humano e que você erra, então outra pessoa também pode errar. Exatamente. Né? Essa autocobrança é absurda, né? A gente vive se culpando por conta principalmente de autocobrança, pelo menos falo por mim, né? Sim, a vida inteira se culpando, depois que as meninas nasceram, é mais ainda, é tudo a gente que erra, é tudo a gente que não dá certo, que não conseguiu. Então, isso também é em função da falta de autoconhecimento. Sim, com certeza. O autoconhecimento, ele é extremamente importante, né?
para o seu desenvolvimento, né? Pessoal, profissional, familiar, né? Então, a gente se conhecer, né? A gente sabe onde estão os nossos pontos fracos, como que a gente pode corrigir isso. Agora, se a gente leva a vida como a gente está levando, um dia atrás do outro, sem pensar muito, nossa, aí chega uma hora que buga a mente da gente, né? Até Então, na conhecer nossos verdade, assim, limites, né, Pro? Você saber, sim, se você sabe o seu limite, você também consegue ver um momento em que não só você, quando você ultrapassa, que você viu que foi além, mas que quando você avança no seu limite. Você também consegue ver que exatamente, você pode ir além em alguns aspectos, né? Tem os dois exatamente, lados, né? né? Sempre tem, né? Então, a gente conhecendo o nosso Ikigai, eu acho que a vida torna-se muito mais fácil, né? Porque o Ikigai, para a gente, você tendo um propósito, você sabe onde que você quer chegar, você sabe qual é o seu objetivo. Talvez você não saiba os caminhos, né? Talvez Sim. você precisa de um terceiro, uma pessoa, para te mostrar o caminho. Mas você sabe o seu objetivo, aonde você quer chegar e aonde você quer estar, Sim. né? Você quer continuar sendo infeliz a vida inteira? Vai te levar aonde isso, né? Você quer continuar sendo essa pessoa arrogante a vida inteira, né? Essa pessoa egoísta. Então, na verdade, essa pessoa que é pessimista, né? Que é negativa demais, né? Hoje em dia, a gente já tem que mudar esse pensamento, né? A Padrão. gente tem que ser mais otimista, né? E E o porque leva otimismo aonde, né? Leva né? aonde o negativismo? Só vai levar para Não, coisa ruim, né? só vai, porque o negativismo, ele gera uma energia com uma frequência muito baixa, né? Sim. Demais, né? E essa frequência baixa, você vai atraindo outras frequências também iguais, né? Sim. É, Similares, né? similares, e aí você vai estar envolta num mundo que você não consegue sair mais, né? A depressão é isso, né? É isso. Principalmente esse mundo que é da mídia, né? Que já existia, mas aparece Sim, cada vez mais de notícias, só notícias ruins. só Você sabe que notícias isso é dez ruins. por cento, mas esses 10% aparece só isso. E aí você Uhum, acha que isso é 100%. E você fica morrendo de medo de tudo. E a partir do momento que você tem exatamente. medo, você se conecta com aquele que A vai fazer frequência. mal, né? Exatamente. Eu acho. E o grande problema é que essas notícias ruins é que dá ibope, né? Que a Pois é. pessoa fica ligada, Porque a pessoa se né? liga, né? Porque Se aí que tá liga errado, porque nisso, se a né? pessoa não se ligasse, não daria, né? Exatamente, né? Então, eu acho assim que ela tem que querer se transformar, ela tem que querer essa mudança aqui dentro, né? É a mesma coisa, uma pessoa que é viciada, fumante, Sim. né? A pessoa que é fumante, eu quero parar de fumar, mas ela não faz nada para parar de fumar. Ela tem que mudar aqui dentro, o querer parar de fumar, para que ela possa, né, que esse vício possa não dar continuidade. Mas você fala, eu quero parar de fumar, mas não consigo parar. O próprio fato dela chegar e falar, não consigo, já ela não Estragou. consegue mesmo. Né? Não é verdade? Então, ela tem que mudar essa mentalidade. Então, na verdade, assim, quando a gente fala de Ikigai, quando a gente fala de propósito, é mudança de mentalidade também. Né? E quando você levanta de manhã e fala bom dia, dá um sorriso, né? Nem que seja para você no espelho, se você não tiver ninguém em casa, não tiver animal, vai para o espelho e fala bom dia, tudo bem, né? Não é verdade? Então, isso já muda essa energia dentro de você e dentro do seu ambiente, é o ambiente que você está ao redor, né? Não é? É a mesma coisa quando você trabalha numa empresa, num departamento, num setor, você chega lá, todo mundo de cara amarrada. Nossa, você sente aquela energia já pesada, né? Contamina. Nossa, é horrível Tóxico. aquilo, né? Tóxico, né? E isso é muito ruim, né? Então, Sim.
a gente tem que aprender a mudar essa mentalidade, né? Tem que aprender a sorrir, tem que aprender a falar bom dia, a conversar, né? Então, são coisas que a gente, assim, eu considero super importante, até para o desenvolvimento pessoal mesmo, né? Não tenha dúvidas, né? Para mim. Professor, a gente tem uma perguntinha aqui, posso fazer, da Rita Sabarim? Sim. Ela perguntou assim, professor, muitas pessoas passam a vida tentando encontrar seu Ikigai. Em que momento conseguimos perceber que chegamos? Isso pode afetar o corpo também? Olha, posso falar a verdade? Claro. Eu encontrei o meu Ikigai não faz muito tempo. Né? Por quê? Porque, olha, no começo, quando você é jovem, você aceita qualquer coisa, você vai trabalhar, você não está nem aí, né? E aí você começa a assumir algumas responsabilidades, né? E aquilo vai acumulando, porque tem conta para pagar, você tem que trabalhar, né? Não é isso que o pessoal fala, tem conta para pagar, né? As contas chegam todo mês, você tem que arrumar emprego, você tem que trabalhar. E a pessoa aceita qualquer coisa, né? Eu só realmente, quando eu comecei a trabalhar com acupuntura, é que eu comecei a falar, nossa, que coisa legal isso, né? Hoje, se eu tiver que trabalhar 10, 12 horas, isso não me cansa. É verdade. Então, quando é que você vai notar que você encontrou o seu Ikigai? Quando você estiver fazendo isso com amor. E com amor é você se dedicar, é você colocar foco, é você não cansar, né? É a mesma coisa quando você está lendo um livro, você vê o livro inteiro e fala, nossa, já passou o dia e eu nem percebi. Isso né? Você sabe que você encontrou o seu Ikigai. Por quê? Porque você colocou o seu coração ali. Né? Não esperar a aposentadoria, né? Não ficar esperando, Esse não, é um belo olha, exemplo. Exatamente, fala, nossa, falta 5 anos para me aposentar ainda. Também a gente fala isso, nossa, eu vou levar mais 10 anos para me aposentar, pelo amor de Deus, será que eu vou aguentar? Gente, isso aí é o pior dos mundos. Mas aí se aposenta e fica reclamando, agora não tem o que fazer. Reclamando, exatamente, por quê? Porque a reclamação é um hábito, se tornou um hábito, exatamente, né, da pessoa, né? Então, para você encontrar o seu Ikigai, a primeira coisa que a gente fala é assim, faz uma lista daquilo que você tem afinidade, daquilo que você gosta, sabe? Porque muitas vezes você está numa profissão que não tem nada a ver com você. Não é verdade? Sabe, às vezes às vezes a pessoa se sente bem fazendo artesanato. Mas posso falar também, me corrija, às vezes você chega uma hora também que você cumpriu o seu ciclo, parece, naquela profissão. Sim, exatamente. Exatamente. Você cumpriu o seu ciclo. Exatamente. Quando você começa a reclamar, significa que, mesmo que você ame aquilo que você faz, sim, mas se você começa a reclamar, é porque chegou a hora de você virar a chavinha. Você começar a criar um novo propósito, porque um propósito, ele não é infinito. Não. Ele pode ter um fim e pode ter um começo. Sim. Né? E nunca é tarde, então, né? Nunca é tarde. Não, imagina, não. Né? Para mim, eu já era um idoso, né? Quando eu posso dizer que eu era um idoso, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa completamente diferente de há 10 anos atrás. Sim. Muito diferente. Eu mudei. Por quê? Porque, de repente, o meu propósito fazia todo sentido para mim. Então, isso, na verdade, a gente fazer aquilo que a gente detesta na vida, né? fazer por obrigação, é a pior coisa que tem. A gente ganha hipertensão, né? Irritação, dor de cabeça, né? Problemas cardíacos. Então, será que isso vale a pena? Não sei, sabe? Eu acho que, né, vale a pena isso, porque de repente a tua velhice começa a fazer isso, ó, encurtar. E tem que ser o contrário.
tem que ser o contrário, é a longevidade, né? Você tem que pensar que você vai ter uma vida centenária. Exatamente. Vou viver Só que 100, você, 110, 120 anos, é isso mesmo. e tem que Exatamente. viver, né? Tem que Sim, viver e da melhor forma. você só vai viver isso se você estiver bem consigo, Com Sim. se certeza. você estiver em paz, né? E posso falar uma coisa assim, que eu vejo também? As pessoas às vezes encontram aquilo que elas amam fazer, mas por causa da sociedade, da família, elas falam assim, mas eu Aham. não vou fazer isso porque isso é inútil perante a sociedade. E não, a gente tem que fazer o que a gente ama, É né? lógico, não importa. Olha, tudo aquilo que você faz com amor, ele vai servir para alguém. Isso é uma semente. Exatamente, alguém vai ser útil para alguém. Se você ajudar uma pessoa, você já está ajudando. É E aí melhor que tá. ajudar uma do que não ajudar ninguém, né? E às vezes a utilidade tá aí. Hoje, ó, a dona Célia tá aqui, ela pode me corrigir também. Hoje eu falei para ela, ela falou assim para mim: ai, Fernanda, às vezes as pessoas vêm falar comigo, contar, por exemplo, uma caso que ela contou para mim de uma pessoa com depressão, e eu não sei o que fazer. Eu falei para ela: dê o seu amor, a sua palavra, o seu abraço. Às vezes seu Ikigai é esse, porque assim, ela é uma fofinha, Exatamente. ela é uma fofinha, então às vezes aquele abraço, aquele aconchego, tá aí, dona Célia, é o seu Ikigai, né? Então, às vezes, é a Pode ser, palavra de conforto que a pessoa faz. né? Quando a gente se É. encontra, não tem aquela pessoa que a gente encontra que dá um conforto pra Sim, gente, né? exatamente. Um abraço. Aham. A Ikigai dela tá ali, na plantinha que ela dá de Exatamente. presente para alguém, no chá que ela faz e leva com carinho para uma pessoa. Não tem, são pequenos gestos, né, que pode ajudar muito, né? Hum, E que a gente esquece disso. A gente Exatamente, esquece, exatamente. né? Uma palavra que você diz pode mudar tudo, né, para essa pessoa, né? Pode E, fazer um sentido grande. e para os jovens, eu acho também, né, procurar fazer o que gostam, né? Eu ia Sim, Às falar vezes isso, Fê. hum, joga bola que não gosta, porque gosta, hum, sei lá, de andar de patins. Não, né, gosta de dançar, mas não dança porque tem que fazer tal coisa, porque não sei quem é, faz. Então as pessoas não fazem mais o que gostam. E até o o grande, trabalho mesmo, né? O até próprio trabalho, se assume com responsabilidades que não estão felizes. o grande, Exatamente. o grande problema é achar, o que é que eles vão falar se eu fizer isso, sabe? Sim, Não, eu acho que assim, você tem que se do sentir bem, coração, do exatamente. coração, Exatamente. né? Fazer coisas, é lógico, fazer coisas lícitas, não ilícitas. Então, eu acho assim, isso depende muito das pessoas que estão à sua volta, né? Sim, sim, Essa convivência, né? As pessoas que estão à sua volta têm que incentivar aquilo que você faz, né? Sim, E que a gente sente que falta isso. Está faltando sim. muito isso, Você né? sabe, Pro, que a minha mãe sempre falou muito isso para mim, de que eu queria ser professora desde muito cedo. E aí a minha família meio que, não a família como um todo, mas me desencorajava, porque a educação sempre foi complicada, Aham, né. sim. Aí a mãe sempre falou para mim: "Rê, tudo que você fizer com amor, que você realmente gostar, você se dá bem". E ela foi a primeira a me apoiar na hora de trocar para veterinária também, sair da educação, que eu fiz 20 e poucos anos na Uhum, educação, e aí fui para sim. veterinária, ela foi a primeira a dizer, né, então esse apoio, de assinar embaixo, a mãe é muito importante pra gente, É, né. mãe, é A mãe e importante. o pai, mas acho que a A mãe é mãe muito é forte. mais. E a hora que ela Exatamente. fala, o que ela fala pesa demais. Então, uma mãe dizer assim: "Ah, Pesa. não, mas você começou a faculdade, agora você já vai trocar? O que que tem? Se não Exatamente. gostou?" Porque é Não o momento tem. de Pode experienciar, né. estar no último ano, né? Pode estar no último ano da faculdade, não interessa. Se não é aquilo que você está se sentindo bem. Eu tinha uma mentoranda que ela trabalhava no escritório, né, de arquitetura e tal. E ela trabalhou acho que 4 anos, e aí por conta disso e por conta de estar nessa empresa, ela acabou fazendo arquitetura. Depois que ela terminou a faculdade, ela falou: e agora, né? E aí? Só, e ela queria fazer, o maior sonho dela desde criança era fazer veterinária. E ela estava na arquitetura. Você acha que ela falou assim: joguei 9 anos da minha vida fora, os 4 anos que eu, né, da empresa e mais os 5 da faculdade e tal. Para mim, eu joguei fora. É Não estou aprendizado. fazendo.
né? Mas Não é, exatamente. é possível, É, né? E é possível você usar. Junta as coisas, né? não, sim, tudo é aprendizado, né? É. Não, mas na verdade, assim, a frustração dela é que ela poderia ter feito isso antes, né? Sim, o Sim. tempo, É né? lógico, mas tudo tem a sua hora, Ora, tudo o tem o seu seu tempo. momento, né? Eu fui fazer acupuntura depois de 50 anos, né? Depois que eu fiz o doutorado, que eu fui fazer acupuntura. Olha. Então, eu fiz a minha carreira assim, fiz mestrado, fiz doutorado, não saía de dentro do laboratório, era a pesquisa, final de semana, Natal, Ano Novo, Carnaval, não tinha nada disso, eu não sabia o que era isso, né? Foram mais de 10 anos entre o mestrado e doutorado para isso, viver dentro de um laboratório, né? E aí, de repente, eu comecei a fazer acupuntura por quê? Porque eu estava dando aula em duas instituições, né? Trabalhava no laboratório e dava aula em duas instituições, né? 40 horas por semana tal, e eu fui demitido de uma delas. Aí eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu fui buscar, né? Naquela época, a internet ainda era discada, né? Você tinha que. A pessoa que usava o telefone, você não podia usar a internet quando desligasse o telefone e tal, essas coisas todas. E aí foi que eu encontrei um curso de aurículo. Aí eu falei, eu vou fazer aurículo, vou ver, né, o que é. Não conhecia nada disso, né? Eu sempre gostei de fazer massagem. Desde a época da faculdade, eu trabalhava com massagem, assim, trabalhava não, né? Fazia, mas assim, por hobby só. E aí eu fui fazer aurículo e eu gostei da aurículo, né? E era um professor aqui na saúde. E aí, quando terminou o curso de aurículo, eu vi que ele ia abrir um curso de acupuntura, um curso livre. Eu acabei fazendo acupuntura. Fiz um ano de acupuntura, depois eu fiz mais uma pós em acupuntura. Foi aí que eu conheci o pessoal, que eu fui para a China e voltei, Olha né? aí, achou seu Ikigai mesmo. Sim, nossa, é. E não importa, né? Na época, quando eu fui para a China, eu falava para o pessoal, eu não tenho dinheiro. Mas quando você tem o seu propósito, parece que Exatamente. o universo conspira. Eu Inspira. consegui dinheiro da passagem, consegui dinheiro da estadia, consegui dinheiro para fazer os cursos lá, Ai, né? E voltei, e aí eu comecei a trabalhar, lógico, no começo, né? A gente não dá para viver disso, né? Porque você não tem lá toda a clientela que você precisa. Mas você vai aos poucos, né? É um passo atrás cada do vez. outro, me seguindo, né? Aí eu trabalhava, ainda dava aula, trabalhava no laboratório e tinha lá os pacientes que eu atendia. E aos poucos eu fui largando um ou outro, né? Primeiro saí do laboratório, depois eu saí das aulas e hoje eu estou me dedicando mais a trazer, né? Eu sinto que as pessoas ficam felizes, né? Elas saem bem daqui, né? Então isso me deixa feliz, me deixa muito feliz isso, né? É o amor. Então é isso que é o Ikigai, por isso que eu falo, eu encontrei o meu Ikigai, eu estou muito feliz com isso, né? Se eu tiver que partir hoje, eu vou partir feliz, Feliz. sabe? Que Né? lindo. Bem, né? Lindo. Então, para mim é assim, foi uma experiência, foi para mim toda essa trajetória, né, de mais de 40 anos de formado, passei por várias situações, vários desafios, mas hoje eu estou bem, estou feliz, né? Posso dizer que eu estou bem feliz. Né? Show. Isso é muito legal, isso é muito gostoso. E eu, assim, e a minha proposta realmente levar as pessoas a encontrarem o Seikigai, porque eu vejo o quanto é importante, o quanto é gostoso fazer aquilo que a gente ama fazer. Sim, eu Né? falo muito isso também para as pessoas, o quanto é bom estar realizado, né? E aí, e Exatamente. trazendo aqui para os nossos animais, né? A família Uhum. realizada, os tutores realizados, traz um bem-estar para esse ambiente, e esse Sim, ambiente para o animal vai ser favorável, sim, né? A nossa, gente não fala muito tenha aqui, dúvida, né, Fê? A gente fala não sobre tenha a dúvida. família multiespécie hoje, né? O animal Uhum, faz parte exatamente. dessa família.
Então ele Sem vibra dúvida. nessa mesma ressonância, né, das Exatamente. pessoas. Exatamente. Então, com certeza, É. uma pessoa realizada vai ter animais muito mais saudáveis, né? Ah, com certeza. Os nossos, né, vivem 14, 15, 20, 18 Exatamente. anos. Exatamente. É Porque assim que a eles gente precisa. encontram um ambiente, né, que realmente que vibre nessa mesma frequência da gente, Com né? certeza. Agora, pode ter Perfeito. certeza que numa família que é de intrigas, nem os animais conseguem viver, eles não querem viver uma Nem vida as assim. plantinhas. Nem as plantinhas, Plantinha. nem um ser vivo consegue, né? Eu acho que o que a gente busca sempre, né? Dalai Lama falou assim: nós estamos aqui para buscar a nossa felicidade. A gente está aqui para ser feliz, Para ser feliz. né? E a gente tem que buscar a nossa felicidade, sim. Né? A gente precisa, Independente da sim. idade, Não independente importa, se não. está passando por algum problema de Não, saúde, estamos exatamente. aí para passar por cima dele, para buscar Sim, outras alternativas. são, O são problema os financeiro desafios. amanhã vai ser resolvido. Sim, lógico, não tenha dúvidas, né? Então, eu acho que tem aquela história, não tem mal que dure para sempre, alguma coisa desse tipo assim, não é isso? Então, É. eu sei, e só que se a gente vibrar diferente, se a gente vibrar positivo, se a gente tiver uma frequência vibratória legal, a vida da gente se torna muito mais leve, muito mais tranquila, né? Então, é isso que a gente tem que buscar, né? Perfeito. E, assim, para as pessoas, se as pessoas quiserem o meu contato, pode passar o meu contato, né? Vou deixar aqui, Para professor. Estou colocando aqui, a deixando o gente. arroba do Uhum. Instagram. Pode entrar em contato com o senhor? Alguma Pode, dúvida? eu fico à tua disposição aí, né? Eu, Porque, na verdade, o que eu quero é ajudar pessoas a serem a felizes, né? encontrar o Esse Ikigai delas, né? sem E Exatamente. dúvida. o professor, ele atende também a parte de acupuntura na saúde, né, professor? Consultório na saúde? Né? Na Vila Mariana, Na Vila Mariana, na Vila Mariana. É perto Então, do metrô também da Vila Mariana, né? Também, facinho de se acesso, precisar, né? Sempre também dá pode entrar em contato. 500 metros do metrô, né? Bem pertinho, pode entrar em contato, pode mandar mensagem. Mesmo que seja só para conversar, bater papo, sabe, desabafar, a gente está à Olha que disposição, perfeito, maravilhoso. né? Pro, já Perfeito. vai Adorei. pensando no nosso próximo Live. encontro aí, né? Vamos pensando qual Vamos, vai ser o vamos. próximo. Eu amei, 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 amei. gente, amei. A gente tem Não, algumas vamos sim. perguntinhas aqui. A da Rita, acho Uhum. que foi respondida, que A ela Rita, acho perguntou que como vai. se preparar também. Antes ela tinha perguntado como se preparar para a nossa terceira idade. Então, acho que foi respondido, né? Uhum. Como a gente se preparar, viver o Ah, sim. agora, Uhum. né? Acho que deu uma Uhum. junção em tudo. E depois a gente pode responder também, mais algumas em particular. Uhum. Uma deixa aqui que a gente pode pensar aqui, a Eli colocou ao que se atribui o câncer em crianças pequenas. Sim. Então, a gente pode pensar em falar sobre o câncer também num próximo Sim, encontro, né, Pro? aham. Sim, não, E com eu acho certeza, né? que é bem interessante falar sobre isso também, né? Como é que se Uhum. desenvolve nessa questão vibratória. A gente pode pensar Sim, sobre isso sem também, dúvida, sem dúvida, sem dúvida, né? né? Porque, na verdade, quando a gente pensa nas doenças em crianças, né, a gente fica com muita dó das crianças. Mas será que isso não foi para trazer alguma lição para os Para pais, as famílias, sim. para a Exatamente. família, Exato. né? Será que ela não veio só para cumprir essa missãozinha Missão. aqui, E como Sim. acontece, né? E como né? traz. E como É, traz. Muito. uhum, né? Então, vamos lá para o Vamos lá. Tá nosso bom. próximo encontro. Pro, Perfeito. gratidão, foi Gratidão. maravilhoso. Imagina, eu que Vamos tenho que buscar o nosso agradecer o Ikigai, convite. Fê. Ikigai. Sim, Todos os porque, dias, todos os dias. sim, Olha, eu fiquei muito feliz, professor, gratidão de verdade, que nessa noite, que a partir desse momento, todos que estiveram aqui, que assistam o nosso canal, curta, compartilhe para que outras pessoas procurem o seu Ikigai, sua razão, o nome que você quiser dar para você ser feliz. Em exato. O fazer a importante é diferença, né? isso. O Fazer a diferença. importante é ser feliz, né? O Ser importante feliz. é isso. Não Ser feliz. importa o nome, Maravilhoso. né? Importa o nome. Professor, muito obrigada de coração mesmo, viu? Muito, muito. Imagina, Que o senhor eu que plante agradeço muitas mesmo. sementinhas dessa de amor, viu? Amém. Gratidão para todos que estiveram Amém. Gratidão, aqui. Pro. Até a Amém. próxima. Até a Boa noite, próxima. gente. Até a Até Boa noite, próxima. mais. galera. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.